chegamos ao fim, com muita pena minha e nossa, não é? Vamos fazer a última apresentação destas jornadas através da conferencista Cândida Amador, do Centro Espírita Cristão Ceareiros de Jesus, com o tema Alguns avanços científicos e as controvérsias em diferentes campos do pensamento e da religião. Queridos irmãos, queridas irmãs, que possamos continuar ligados neste ambiente pessoal e psicofísico que todas as vibrações, através dos nossos mentores, especialmente deste grupo de evento, promovendo o nosso movimento espírita português, se encontra instalado. Não vou apresentar, por assim dizer, o trabalho sob forma de palestra, mas sim de exposição da nossa querida, amada e que nós podemos considerar, abaixo de Jesus, uma das maiores psicólogas espirituais a nosso serviço e a nosso esclarecimento. O trabalho está basado na obra mediúnica Dias Gloriosos, através do Espírito Joana de Ângeles, pela pena do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Dos 29 capítulos, todos eles muito interessantes, abordaremos temas atuais referentes a alguns avanços científicos e as controvérsias em diferentes campos do pensamento religioso, como não poderia deixar de ser, não é? Apresentando observações e opiniões auridas na doutrina espírita e, evidentemente, no seu triplo aspecto de ciência, filosofia e religião, objetivando a incomparável proposta do Espiritismo que restaura e atualiza o pensamento de Jesus, sempre vivo e estuante na mente e no coração de todos aqueles que o amam, mais que não seja já conscientemente, porque no fundo todos nós, espíritos terrestres, amamos Jesus. No capítulo da atualidade, os interruptos avanços da ciência e da tecnologia estão modificando profundamente o mundo em que vivemos, abrindo perspectivas novas e fascinantes. São assuntos polémicos que estão sendo debatidos nos meios de comunicação, nos ambientes familiares e profissionais. Sabemos que o surto desse desenvolvimento se deu a partir do século XIX, com pensadores como Allan Kardec, Charles Darwin, Karl Marx, Sigmund Freud, Marie Curie, Albert Einstein, que revolucionaram conceitos e costumes. Na tecnologia, desde a locomotiva a vapor até ao telefone, o mundo experimentou grandiosa modificação, que lhe alterou completamente a estrutura em todos os campos. Na área médica, conquistas como a anestesia, asepsia, microbiologia e vacinas passaram a dar qualidade de vida. Não nos enganemos, não aumentaram o nosso tempo de vida na Terra, que isso pertence a Deus e também consoante nossas atitudes e condicionamentos na existência a decorrer física. As técnicas da microcirurgia aumentaram ainda mais o campo da saúde. A biologia molecular demonstrou que os fatores psíquicos são essenciais para uma boa harmonia física e vice-versa, construindo a criatura conforme o seu padrão de comportamento moral e mental. A física quântica desmistificou a matéria, avançando gloriosamente para a energia, alcançando as tecelagens sutis do espírito,
que é o princípio inteligente do universo, quase conseguindo identificar o mundo causal de onde tudo procede. Quanto à psicologia transpessoal e suas congêneres, como a psicanálise, a psicologia comportamental e humanista, lograram descobrir o espírito enriquecendo-se de respostas e terapias como a hipnose, a meditação, o relaxamento, entre várias outras, para os difíceis problemas que antes enfrentavam, tornando a existência mental e comportamental mais digna e apetecível, com possibilidades fascinantes de paz e plenitude. Os cientistas lentamente se tornam sacerdotes do espírito, mesmo sem dar-se conta, avançando ao encontro de Deus e de suas leis. Esta é a finalidade. O espiritismo, ciência de observação, oferece-lhes soluções lógicas, partindo da realidade divina, do espírito imortal e suas reencarnações, dos fenómenos anímicos e mediúnicos, dos valores ético-morais e das heranças do pensamento de Jesus Cristo, que vale a pena recordarmos, quais o amor, o perdão, a caridade, a renúncia às paixões, a vera humildade, a compaixão e a misericórdia, para oferecer segurança e paz ao ser humano, impulsionando a avançar nos rumos da sua integração com a consciência cósmica. Portanto, chegado é o momento em que a ciência e a religião dar-se-ão as mãos, completando-se mutuamente, apoiados nos factos, na razão e na lógica, sendo os valores e interpretações a respeito da vida e do infinito somente possível graças à reencarnação, que faculta aos espíritos o retorno à indumentária carnal a fim de darem prosseguimento aos estudos e realizações a que se afervoram, que a morte não interrompe, mas sim, alterados os quadros de observações com estágio na erraticidade, de onde retornam mais enriquecidos pelas lembranças do mundo real, aplicando na Terra esses conhecimentos que contribuem para a superação dos atavismos perniciosos e das paixões a que se escravizaram em decorrência das experiências iniciais por onde transitaram. Nada aqui dito que já não tenha sido evidenciado aqui hoje. O universo é a condensação do amor de Deus e somente através do amor poderá ser sentido. Pela inteligência será compreendido. Joana de Ângeles, neste livro maravilhoso como os demais, foca em várias folhas, em várias páginas, a mente. Essa ferramenta poderosa, que é agente poderoso ignorado que se encontra à disposição da criatura humana, que não a tem sabido orientar corretamente. É dínamo, gerador de energia, a exteriorização do espírito, interpretada pelo cérebro, que a transforma em ideia, tornando-a veículo de comunicação e de expressão variada. É força irradiante, de teor vibratório e que resulta dos sentimentos. Energia que mantém sintonia com outras equivalentes, gerando efeitos. E na atualidade acreditemos que há uma negatividade muito grande em relação a esta sintonia com outras equivalentes que ainda rejeitam Jesus, Deus, e inclusive sentem-se felizes por nos induzir ao erro e para que possamos continuar junto com eles e não com a realeza divina. Exterioriza ondas sustis intervenientes nas construções do mundo físico e age diretamente sobre todos os corpos. É veículo de múltiplas manifestações anímicas e responde pelas ocorrências da telepatia, da telecinesia
ou seja, a movimentação espontânea de objetos, evidentemente da combustão natural, que são os fluidos. O universo é resultado da mente divina, que não cessa de agir positivamente. Tudo quanto cerca ao ser humano, de certo modo, resulta da sua afinidade mental, sendo ele também o co-criador, graças às edificações que opera pela incessante emissão de força psíquica. Força essa que é a energia responsável por inúmeros estados de bem e mal-estar, de saúde e de doença, de alento e de desconforto, porquanto tudo sai do espírito e passa pela mente. O cultivo dos pensamentos são de teor negativos. Ora se apresentam anestesiantes ou tóxicos, produzem danos ao próprio indivíduo e não só, ao meio e à sociedade. Quanto aos positivos, de qualidade elevada e saturada, de esperanças, de ideias produtivas, geram transformações para melhor no ser, em torno de si e no grupo social que o cerca. Transferência das forças mentais. Isto continua no capítulo 2. Todo movimento e realização do mundo são produto das forças mentais que se transferem de uma para outra antena psíquica, de um para outro lugar, construindo e demolindo, ativando ou desarticulando obras. Positivamente, ocorre com os construtores do mundo, nos diferentes campos do processo evolutivo, vinculando-se aos postulados de engrandecimento e vivem-nos à saciedade, crescendo sempre e produzindo cada vez mais. E negativamente, muito sentido na atualidade, essa transferência de forças mentais, e mais acentuadamente, os vícios e comportamentos mórbidos que dominam as paisagens mentais e se exteriorizam em crescente volume, consomem as suas vítimas, sempre sedentas e insatisfeitas, desnutridas e doentias. Conforme o pensamento mantido, no mesmo padrão, a existência se apresentará. Sintonia inferior. As irradiações das ondas mentais produzem sintonia com outras equivalentes, produzindo os mais pesados ónus de sofrimento e de desgaste. Isto porque intercâmbios mentais infelizes se dão nos espaços terrestres, físico e extrafísico, entre as criaturas. Sintonia superior. Influências psíquicas estimulantes, afetuosas, enriquecedoras, alcançam aqueles a quem são dirigidas. Recordemos Jesus com o orai e vigiai. E a nossa querida Joana de Anjos rebate: se te mantens inadvertido a respeito do intercâmbio psíquico e não vigias, sofrerás o efeito daninho de muitas mentes que te buscam, roubando-te vitalidade e impondo-te suas cargas, nem sempre saudáveis, que te submeterão. Aqui também eis uma razão a comprovar o grande flagelo das depressões, entre outros males que a atualidade apresenta no corpo físico e, evidentemente, no perispírito. A mente é vitalizada pela fixação de qualquer ideia, que comanda todas as aspirações que envolvem o ser humano e a sua vida. Poluição mental é aquela que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Estando a Terra vitimada pelo entrechoques de vibrações, ondas e mentes em desalinho, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, a poluição mental campeia livre, favorecendo o desbordar
daquela de natureza moral, fator primacial para o aparecimento das outras que são visíveis e assustadoras. Esta ecologia psicosférica da vida inteligente refere-se ao espírito, mas nós temos a psicosfera da Terra, que é formada pelas criações mentais, justamente, dos seres inteligentes que a habitam, nós todos. Capítulo 9, Engenharia Genética. O desenvolvimento científico que se vem apresentando nos mais diferentes campos do conhecimento demonstra que o ser humano progride e diminui a carga dos próprios sofrimentos, que são por ele mesmo programados como resultado da incúria ou da inépcia para lidar com os necessários desafios existenciais. O desconhecimento dos mecanismos superiores da vida levam a acreditar que, trabalhando os códigos genéticos, que a partir de 1990, com o projeto Genoma Humano e na tentativa de descodificação dos quase 3 bilhões de caracteres que se encontram nas células humanas, serão evitadas futuras enfermidades degenerativas, como o câncer, a AIDS e etc. A alteração do sexo do zigoto ou do ovo e mais tarde do feto. Esquecidos estamos de que a vida é trabalhada por um princípio de ética divina, que não pode ser manipulada ao prazer da insensatez, ocasionando consequências imprevisíveis para os seus infratores. Porém, grandes descobertas, entretanto, serão realizadas para o entendimento da verdade. O mesmo projeto confirma que o homem se originou na África, demonstrando claramente, sem sombra de dúvidas, que não há raças superiores. A engenharia genética será, naturalmente, um instrumento para a dignificação do ser humano e entendimento da vida, nas suas mais profundas expressões. Jamais recurso para submetê-lo às paixões e desmandos de outros que dela planejam utilizar-se para tais nefandos fins. Todo esse mecanismo providencial à vida humana organizada tem os seus moldes nos campos energéticos do perispírito. Este envoltório dedicado do espírito, que é o agente real da vida. Clonagem humana, capítulo 10. A clonação do ser humano perde a possibilidade de tornar-se realidade, em razão de a vida não se repetir no campo da inteligência, sem o agente pensante, encarregado de definir os rumos do progresso, partindo da destinação que lhe está reservada pela vida, que o apresenta simples e ignorante, para ir-se equipando de valores à medida que se reencarna e desdobra o incomparável potencial nele jacente que guarda oportunidade. Peço desculpas, a interrupção tem que ser. Aperta um bocadinho, a segura na boca. Capítulo 11, transplante de órgãos. Aquele que oferece conscientemente os órgãos que podem ser úteis, tendo em mente o benefício que podem proporcionar aos seus irmãos enfermos, realiza uma doação de alto teor moral, verdadeira caridade no sentido profundo, contribuindo em favor da diminuição das dores na terra. O amor é sempre o bálsamo luarizante que está ao alcance de todo aquele que se disponha a usá-lo. Possíveis insucessos, enquadrados evidentemente na lei de causa e efeito. Interferência obsessiva por parte do doador, que não foi consultado antes e ainda permanece vinculado aos despojos materiais. Rejeição por demérito do beneficiário, cujo perispírito não reestruturou o órgão recebido, adaptando à sua necessidade
e gerando substâncias reativas que expulsaram o corpo estranho aos seus equipamentos. 2 entre vários. Recomendo a leitura da obra mediúnica Dias Gloriosos, porque realmente, psicografado há 22 anos, ele é bem atual para os tempos em que vivemos, para o dia de hoje. Capítulo 12, Criogenia dos seres humanos. Desejando vencer a morte, engendra mecanismos de permanência na matéria, procurando driblar os fatores degenerativos a que se vincula, como decorrência natural da sua própria constituição. A saúde, assim como a doença, constituem o binónimo do mecanismo existencial, que trabalha em harmonia pelo processo de transformação e aprimoramento dos valores espirituais, que são a essencialidade do próprio ser humano. Capítulo 13. Métodos eugénicos perturbadores. A eugenia é a ciência que estuda as condições mais propícias à reprodução e melhoramento da raça humana. Temos também 2 vertentes. A negativa, impedimento da reprodução de genes que representam degenerências, e a eugenia positiva, estimulação da reprodução de genes saudáveis que podem construir organismos superiores. Há um êxito, sim. Entre vegetais e animais outros, as experiências para o aprimoramento da qualidade, da preservação e mudança de forma, de resistência a pragas, de desenvolvimento muscular e aumento de peso, ora muito em voga, isto em animais e humanos, como nós temos essa ciência. Mas não se podem prever nem aquiletar os prejuízos que a indiscriminada utilização de hormônios, principalmente nas aves, mas também em outros animais, vem trazendo à saúde humana. Problemas que permanecem desconhecidos do grande público, mas que terminam afetando o comportamento e a harmonia global do organismo. O corpo sempre refletirá a conquista ou prejuízo dos valores morais de que cada ser é credor, plasmado pelo perispírito, que obedece aos impositivos da evolução do espírito. Somente agindo-se na causa é que serão conseguidos resultados efetivos, e isso jamais se logrará em laboratório. O aperfeiçoamento das raças e do corpo advirá como consequência da lei de progresso, porquanto ocorrem mediante as leis naturais. Mudança de sexo. A constituição do ser orgânico é decorrência das suas necessidades evolutivas, que são trabalhadas pelo perispírito na condição de modelo organizador biológico. O uso adequado da função sexual, sintonia entre a psicologia e a fisiologia da polaridade, ou seja, masculino-feminino, proporciona bem-estar e facilita o crescimento espiritual sem gerar amarras com a retaguarda do instinto, assim como também com as entidades perversas e viciadas que a ela se vinculam. No momento da concepção, o perispírito é atraído por uma força incomparável às células que se vão formando, nelas imprimindo automaticamente, por força da lei de causa e efeito, o que é necessário à sua evolução, incluindo o sexo e suas forças relevantes. Trabalhando nos códigos genéticos do DNA, ou ADN em português, aciona as moléculas fornecedoras das células que programarão a forma, enquanto o espírito se encarrega de produzir os fenómenos emocionais e as faculdades psíquicas. Porquanto o espírito é herdeiro de si mesmo, promovendo os meios de crescer interiormente através das experiências que ocorram
numa como noutra polaridade sexual. Homem, mulher, feminino, masculino. Na vã tentativa de mudar-se o sexo, na formação embrionária ou noutro período qualquer da existência física, desafia-se a lei de harmonia vigente na criação, o que provocará distúrbios sem nome na personalidade e na vida mental de quem a sofrer a ingerência. Portanto, educar o sexo mediante conveniente disciplina mental é o desafio para a felicidade que todos enfrentam e devem vencer. Evidentemente que tudo se encadeia no grau evolutivo da centelha divina que é o Espírito, o ser pensante. 16. Morte e renascimento. O ser integral é viajante da eternidade, realizando o seu progresso etapa a etapa, de tal forma que as experiências vividas em cada jornada carnal estabelecem os mecanismos da evolução em referência à próxima, facultando-lhe intermédio de desenvolvimento. Por isso, há relação entre as anteriores e a decorrer atualmente. Morre-se ou desencarna-se conforme se vive. Os pensamentos e atos são implacáveis, tecelões que se responsabilizam pelo deslinde final que liberta o espírito do corpo. Suicídio e aborto, outros temas abordados nesta maravilhosa obra, e diz-nos que são as condutas suicidas que respondem pelos processos degenerativos, sendo que o indivíduo terá que defrontar as consequências dessa insânia, dessa rebeldia contra as soberanas leis. Desencarnado, o ato desastroso mais se lhe fixa, impondo repetição do fenómeno da morte para aprender como respeitar os impositivos da vida. Cristalização do pensamento, não é? Acidentes que causam grande pavor na partida da Terra, a quando do retorno à matéria ocorre através de sofrimento cáustico, que por sua vez se refletirá como aflições incessantes durante a jornada por vindoura, apresentando dores e conflitos inquietantes. E as marcas de nascimento são sinais programados pelo espírito, consequentes à forma como lhe ocorreu a desencarnação anterior e que se imprimem nos códigos do DNA. Antigo refrão assinala tal vida, qual morte, e podemos acrescentar que, de acordo com a morte, assim será o recomeço da vida. Porquanto, morte e renascimento são processos que se completam por fazerem parte do mesmo fenómeno da vida. O espírito é o determinante da própria experiência iluminativa. Tudo quanto elabora mentalmente e transforma ou não em ação, se lhe constituirá património pessoal ou personalidade individual. Divaldo chama-lhe self, adquirindo mais significado quando concretizado através dos atos. 18. Regressão de memória. O esquecimento do passado constitui verdadeira misericórdia de Deus para com as suas criaturas, facultando o recomeço em novo corpo sem a carga das lembranças tormentosas, resultantes dos feitos negativos perpetrados em existências passadas. Outro sim, favorece o olvido ou o esquecimento das atividades nobilitantes e dos afetos especiais que hão de constituir de emulação para o próprio progresso. A carga das lembranças da existência atual constitui já um grave comprometimento. Adicionadas a estas, as experiências transatas perturbariam o mecanismo homeostático ou de equilíbrio do indivíduo, tornando insuportável a soma de emoções que ultrapassam a capacidade de resistência fisiopsíquica. O organismo humano é portador de um limite de carga própria,
de energia para suportar emoções e sensações, até certo ponto. Superado este, se transforma em desajuste dos seus sutis equipamentos psíquicos, produzindo lesões irreversíveis, razão pela qual muitos seres interexistentes que convivem simultaneamente, quando não são moralizados ou não conseguem harmonizar o comportamento com a estrutura psíquica, derrapam em alucinações, em distonias nervosas e mentais de difícil recuperação durante a existência. Obrigada, querido irmão. Os investigadores da psique humana detectaram que nos seus arquivos atuais se encontram os registros dos comportamentos passados, os arquétipos. Estão a ditar-lhes novos procedimentos ou repetições de gravamas que se inesculpiram como agentes de perturbação. Nos processos de ecmnésia ou recordações espontâneas de vidas passadas, ou pelo concurso da hipnose, é possível reviver-se experiências esquecidas. Nos arquivos do inconsciente atual, como do profundo, nobres psicanalistas encontraram nas ocorrências da vida perinatal a causalidade de muitos traumas, fobias, complexos de inferioridade e superioridade, narcisismo, perturbando a conduta dos seus pacientes. Mas um grande alerta, aviso da nossa querida mentora Joana de Ângeles: qualquer incursão nesses domínios, sem orientação competente e especializada, destituída de objetivos nobres, animada por curiosidade ou frivolidade descabida, sempre resulta em desastre, isto é, em imprevisível sucesso. Sim, está bem aplicada a palavra. Sucesso, muitas vezes de sabor amargo. O ser humano é a medida de si mesmo, autoconhecer-se, penetrando-se cada dia mais com esforço para a identificação da sua realidade atual como passada, constitui o grande desafio que está aguardando resolução firme e dedicação contínua de cada qual. 22. Pluralidade de mundos habitados. E é o último capítulo para hoje. Peço perdão. Observando o universo, detectam-se aproximadamente mais 100 bilhões de galáxias, sendo que aquela na qual se encontra a Terra é constituída de 250 bilhões de estrelas, qual nuvem de poeira sideral, espraiando-se pelos espaços imensuráveis do cosmos. A análise e penetração dos insondáveis abismos siderais não param de avançar pelos nossos astrofísicos. A NASA anunciou a descoberta de um novo planeta com características semelhantes às da Terra, 600 anos-luz de distância, nomeado Kepler 22b, na zona habitável. A Terra também tem a sua zona habitável, proporcionando temperaturas razoáveis e que pode permitir a existência de água líquida. Para termos uma noção, sua temperatura em média é de cerca de 22 graus centígrados. Seu movimento de translação, imaginemos, 75 dias a menos que o nosso, porquanto muito semelhante ao da Terra, em suas características. Desde a primeira sonda espacial, cerca de 115 aparelhos de exploração já saíram da Terra para conhecer o universo. Recordemos a primeira, foi a Luna 1, em 1959, que ficou a 6.000 km da Lua, porquanto não realizou seu pouso como a seguinte. Imagens espaciais registraram o contínuo surgimento de novas galáxias e o aniquilamento de estrelas e outros conglomerados absorvidos pela força gravitacional dos denominados buracos negros. A realidade dos quasares azuis, por exemplo, que são fontes quase inesgotáveis de radioenergia, fonte de rádio quase estelar, que se localizam distantes uns dos outros, em média, 5 a 10 bilhões de anos-luz. Porquanto o homem
quando possuidor de mais amplos e profundos conhecimentos sobre a realidade da vida e do espírito imortal, terá de curvar-se ante a grandeza do Criador e erguer um hino de louvor à vida, na qual se encontra mergulhado e de onde não poderá fugir. Palavras minhas que vos dedico, mas terminamos recordando sempre o nosso meigo nazareno, mestre, modelo, Senhor, o nosso Cristo, que em nome do Pai se constitui o nosso pastor. E nós, rebanhos do seu aprisco. Jesus afirma que somos deuses, denotando não apenas a imortalidade de nossos espíritos, mas também a ampla capacidade de realizações que não podemos alcançar. Porquanto, terminemos com Jesus nos ensinando, elucidando ao seu tempo. Há muitas moradas na casa do meu Pai, crede em Deus, crede também em mim. É muito importante que vos diga, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Espírito de verdade no Evangelho, segundo o Espiritismo. Agradecimentos, peço desculpa se vos cansei. Foi uma exposição, não uma explanação, mas para a próxima corrijo-me para explanar um bocadinho. Continuemos nas bênçãos de Jesus e de todos estes espíritos iluminados, superiores de luz que nos envolvem neste encontro maravilhoso de ideal espírita e, acima de tudo, cristão. Bem-aja.